O Livro dos Justos, capítulo 76. Moisés deixa Cuxi e vai para a terra de Midian. E Moisés, o filho de Amram, ainda era rei da terra de Cuxi. Naqueles dias, ele prosperou em seu reino. Ele conduziu o governo dos filhos de Cuxi em justiça e integridade. E todos os filhos de Cuxi amaram Moisés todos os dias que reinou sobre eles. E todos os habitantes da terra tiveram muito medo dele. No 40º ano do reinado de Moisés sobre Cuxi, ele estava sentado no trono real, enquanto Adoniá, a rainha, estava diante dele, e todos os nobres estavam sentados ao seu redor. Adoniá, a rainha, disse perante o rei e os príncipes: O que é isto que vocês, os filhos de Cuxi, têm feito por todo o tempo? Certamente vocês sabem que durante 40 anos este homem reinou sobre Cuxi. Ele não se aproximou de mim, nem serviu os ídolos dos filhos de Cuxi. Agora, pois, ouçam, ó filhos de Cuxi, e permitam que este homem não mais reine sobre vocês, pois ele não é da nossa carne. Eis que Menacruz, filho de Adoniá, está crescido. Deixe-no Menacruz reinar sobre vós, pois é melhor para vocês servirem ao filho do seu senhor do que servir a um estranho, escravo do rei do Egito. E todo o povo e os nobres de Cuxi ouviram as palavras que Adoniá, a rainha, havia dito em seus ouvidos. E todo o povo se preparou à noite, e de manhã cedo levantaram-se e fizeram Menacruz, filho de Quiquianos, rei. E todos os filhos de Cuxi estavam com medo de estender a mão contra Moisés, pois Deus estava com ele. Os filhos de Cuxi lembraram-se do juramento que fizeram a Moisés, portanto eles não fizeram mal a ele. Mas os filhos de Cuxi deram muitos presentes a Moisés e se despediram dele em grande honra. Então Moisés saiu da terra de Cuxi e foi para casa e deixou de reinar sobre eles. Moisés tinha 66 anos de idade quando ele saiu da terra de Cuxi, pois isto veio de Deus, porque o período havia chegado em que ele tinha marcado nos dias antigos para livrar os filhos de Israel da aflição dos filhos de Cã. Então Moisés foi para Midian, pois ele estava com medo de voltar para o Egito, por causa de Faraó. Ele se foi, sentou-se em um poço de água em Midian. As 7 filhas de Reuel, o midianita, saíram para alimentar o rebanho de seu pai. Elas vieram para o poço, tiraram água para o rebanho de seu pai para beber. Então os pastores de Midian chegaram e expulsaram-nas dali. Moisés levantou-se e ajudou-as a dar de beber ao rebanho. E elas voltaram para a casa de seu pai Reuel e disseram-lhe o que Moisés fizera por elas. Elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E disse Reuel para suas filhas: Onde está ele? Portanto, onde vocês deixaram o homem? E Reuel mandou chamá-lo e buscá-lo, e o levou para casa. Ele comeu pão com ele. Moisés contou a Reuel que ele havia fugido do Egito e que reinou 40 anos em Cuxi. Depois tomaram o governo dele e tinham mandado ir em paz, honra e com presentes. Quando Reuel ouviu as palavras de Moisés,
Roel disse dentro de si mesmo: Vou colocar esse homem no cárcere, em que vou conciliar os filhos de Cush, pois ele fugiu dele. E eles tomaram-no e colocaram-no na prisão. Moisés ficou na prisão 10 anos. Enquanto Moisés estava no cárcere, Zípora, filha de Reuel, teve piedade dele e alimentou-o com pão e água o tempo todo. Todos os filhos de Israel estavam ainda na terra do Egito, servindo os egípcios em todo tipo de trabalho duro. E a mão do Egito continuou com severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Naquele tempo, Deus feriu Faraó, rei do Egito. Ele o afligiu com a praga da lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E devido ao tratamento cruel aos filhos de Israel, esta praga, na época, veio de Deus sobre Faraó. Porque Deus ouviu o clamor do povo de Israel. O seu clamor chegou a ele devido ao seu trabalho duro. Ainda assim, a sua mão não se desviou deles. E a mão de Faraó ainda estava estendida contra os filhos de Israel. Faraó endureceu o pescoço diante de Deus. Ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel e amargurou suas vidas com toda sorte de trabalho duro. E quando Deus afligiu a praga sobre Faraó, rei do Egito, ele pediu aos seus sábios e feiticeiros para curá-lo. Seus sábios feiticeiros disseram-lhe que, se sangue de crianças fosse colocado nas feridas, ele seria curado. Faraó enviou seus ministros a Goxém, aos filhos de Israel, para levar os seus filhos pequenos. Os ministros tomaram as crianças dos filhos de Israel do seio de suas mães à força e levaram a Faraó. E os médicos as matavam, uma criança cada dia, e aplicavam seu sangue na praga. Assim eles fizeram todos os dias. O número de crianças que Faraó matou foi 365. Mas Deus não atentou aos médicos do rei do Egito, e a praga continuou aumentando poderosamente. E Faraó estava já afligido por 10 anos com essa praga. E ainda o coração de Faraó ficou mais endurecido contra os filhos de Israel. No final de 10 anos, Deus continuou a afligir Faraó com pragas destrutivas. E Deus o feriu com um tumor, uma doença no estômago, e aquela praga virou uma grave febre. Naquele tempo, os 2 ministros de Faraó vieram da cidade de Goxém, onde Israel estava, e foram para a casa de Faraó, e disseram-lhe: Vimos os filhos de Israel afrouxarem seu trabalho e negligenciar as suas tarefas. E quando Faraó ouviu as palavras de seus ministros, a sua ira se acendeu contra os filhos de Israel excessivamente, pois ele estava muito triste em sua dor corporal. E ele respondeu e disse: Agora que os filhos de Israel sabem que eu estou doente, eles se viram e zombam de nós. Agora, portanto, em minha carruagem, me levem a Goxém e eu irei ver a zombaria dos filhos de Israel, com as quais estão ridicularizando-me. Então os servos arrumaram a sua carruagem para ele. Pegaram-no e fizeram montar em cima de um cavalo, pois ele não era capaz de andar por si mesmo. Ele levou consigo 10 cavaleiros e 10 homens de pé, e foi para os filhos de Israel, até Goxém. Quando chegaram à fronteira do Egito, o cavalo do rei passou por um estreito lugar, elevado na parte aberta da vinha,
cercado dos dois lados, a baixa planície estando do outro lado. Os cavalos correram rapidamente naquele lugar e pressionaram um ao outro. E os outros cavalos pressionaram o cavalo do rei. O cavalo do rei caiu na planície baixa. O rei estava andando sobre ele, e quando ele caiu, a carruagem caiu sobre a face do rei e o cavalo que estava sobre o rei. E o rei chorou, pois a sua carne estava muito dolorida. A carne do rei foi rasgada, seus ossos foram quebrados. Ele não podia andar, pois isto veio de Deus a ele. Pois Deus tinha ouvido os clamores de seu povo, os filhos de Israel, e sua aflição. Seus servos os levaram aos ombros, um pouco de cada vez, e eles o trouxeram de volta ao Egito. Os cavaleiros que estavam com ele vieram também de volta ao Egito. Puseram-no em sua cama. O rei sabia que seu fim chegava e sua morte, e por isso a Paranite, a rainha, sua esposa, chegou e chorou diante do rei, e o rei chorou um grande lamento com ela. Todos os seus nobres e servos vieram naquele dia e viram o rei nessa aflição e choraram um grande lamento com ele. Os príncipes do rei e todos os seus conselheiros aconselharam o rei a fazer outro reinar em seu lugar, a quem ele pudesse escolher entre seus filhos. O rei tinha 3 filhos e 2 filhas de Aparanite, a rainha sua esposa. Deu à luz para ele, além dos filhos das concubinas do rei. Estes são os nomes de seus filhos: Otri, o primogênito, Adicã, o segundo, Morion, o terceiro, e suas irmãs, o nome da mais velha, Batia, e a outra, Acusi. Otri, o primogênito do rei, era um idiota precipitado e apressou-se em suas palavras. Mas Adicã era um homem astuto e sábio, e conhecido em toda a sabedoria do Egito, mas de aspecto inadequado, grosso na carne e muito pequeno em estatura. Sua altura era de 1 côvado. Quando o rei viu Adicã, seu filho, inteligente e sábio em todas as coisas, o rei resolveu que ele deveria ser rei em seu lugar após a sua morte. E ele tomou como esposa Gedudá, filha de Abilote. Ela tinha 10 anos. Ela deu-lhe 4 filhos. Mais tarde, ele tomou 3 esposas e gerou 8 filhos e 3 filhas. E o transtorno muito prevaleceu sobre o rei, e sua carne cheirava mal como a carne de uma carcaça lançada sobre o campo em tempo de verão, durante o calor do sol. Quando o rei viu que sua doença tinha fortalecido sobre ele, ordenou que seu filho Adicã fosse levado a ele, e eles o fizeram rei sobre a terra em seu lugar. E, no final de 3 anos, o rei morreu, em vergonha, desgraça e desgosto, e seus servos o levaram. O sepultaram no sepulcro dos reis do Egito, em Zoan, Mitzraim. Mas eles não o embalsamaram como era habitual com os reis, pois sua carne estava podre, e eles não puderam aproximar-se para embalsamá-lo por conta do mau cheiro. Assim, o sepultaram com pressa, pois este mal veio de Deus, pois tinha-lhe pago o mal com o mal, pelo que ele havia feito a Israel. E ele morreu com terror e com vergonha, e seu filho Adicã reinou em seu lugar.